Esta semana, Pedro Mexia ficou curioso com o futuro político de Durão Barroso. João Miguel Tavares confessa-se fascinado com Manuela Ferreira Leite depois da entrevista da líder do PSD à TVI. E Ricardo Araújo Pereira está indignado com o deputado socialista Pita Ameixa. Está reunido o Governo Sombra. Viva, sejam bem-vindos. Esta semana ficámos a saber que a crise internacional já provocou um rombo de 200 milhões de euros na carteira de investimentos da Segurança Social. A lei do financiamento dos partidos voltou surpreendentemente à agenda política com uma controversa omissão no texto do orçamento que permitiria aos partidos voltarem a receber donativos em dinheiro vivo, e os países produtores de petróleo anunciaram que vão reduzir a produção porque já estão com saudades de ver o preço do barril de crudo voltar a subir. Estes são alguns dos temas que marcaram a semana em análise neste Governo Sombra, com Ricardo Araújo Pereira, Pedro Mexia e João Miguel Tavares. Uma reunião em que volta a estar em análise a campanha eleitoral norte-americana e em que vamos discutir o arranque da longa temporada eleitoral portuguesa que se avizinha. Um período de eleições que começou com a já esperada renovação da maioria absoluta socialista nos Açores. Antes, porém, a distribuição de pastas, com a perspectiva de termos esta semana 2 ministros dos negócios estrangeiros. Ricardo Araújo Pereira, porque quer provar à chanceler alemã que há virtudes no toque mediterrâneo. Explica lá isso. Sim, eu gostava de, como Ministro dos Negócios Estrangeiros, promover um contacto mais... Eu sei que a notícia mais foi estreito. desmentida. É, mais estreito. A notícia foi estreito, o que é difícil, tendo em conta a dimensão da cintura de Angela Merkel. Isto vai ser giro para a Embaixada Alemã, vai-me mandar um presente. Mas eu acho que a notícia foi desmentida, essa de que Angela Merkel não tolera o toque e os carinhos do presidente Sarkozy. E de que terá havido mesmo um protesto diplomático, exatamente. Um pedido de contenção. Sim, é certo que a notícia foi desmentida, mas se nós aqui não falarmos das notícias que foram desmentidas nos jornais, fazemos aqui uma hora de silêncio. E, portanto, vou aproveitar para falar mesmo sobre as que são desmentidas. O que eu acho fascinante nessa notícia é haver um tipo que consegue sacar a Carla Bruni, mas é rejeitado pela Angela Merkel. Isso é realmente, mais do que política internacional, é fascinante, enfim, a vários outros níveis, não é? É mesmo muito interessante esse João Miguel Tavares, apesar do desmentido, será caso para acreditar que neste episódio talvez não haja fumo sem fogo? Eu acho que sim, não me admira nada. O Sarkozy... Quer dizer, é preciso ter alguma vontade de imaginar para estar a imaginar um protesto diplomático de Angela Merkel em relação ao Nicolas Sarkozy? É verdade. Mas também é interessante saber, portanto, nesta altura de crises nos mercados mundiais, portanto, o assunto que realmente motiva o Sarkozy e a Angela Merkel são, portanto, os seus carinhos e as suas atenções. É bonito saber o estado em que a gente chegou nesse aspecto. É bonito. O Ricardo Araújo Pereira fica então com a pasta dos negócios estrangeiros, mas o Pedro Mexia também quer esfiar a diplomacia, embora por razões completamente diferentes, presumo, por causa da chamada Lei da Memória Histórica em Espanha. Sim. A Espanha está a mexer nesse dossiê, que é um dossiê muito complicado. Como sabemos, a Espanha teve uma transição democrática, propriamente dita, ao contrário do que aconteceu cá, que foi uma revolução, e uma das maneiras da transição funcionar, entre outras, foi haver uma lei da amnistia que, bem ou mal... Passar uma esponja pelo passado, em certo sentido. Exatamente, tentou pacificar. Bom, agora o juiz Baltasar Garzón, que é uma espécie de super juiz e que tem tido um protagonismo sempre em casos ultramediáticos e muitos deles ultrapolíticos, quer a pedido de famílias de vítimas de desaparecidos durante a Guerra Civil Espanhola, quer fazer, digamos, um julgamento político do franquismo, quer não apenas, o que me parece, digamos, justo e humano, desenterrar nas valas comuns para tentar recuperar alguns dos corpos das 100 mil pessoas desaparecidas, embora haja um caso famoso, que é o caso do Garcia Lorca, em que a própria família se opõe,
está dividida, pelo menos. Há Sim. uma parte da família que aceita e outra que se opõe. Mas, sobretudo, o que é mais estranho é a questão jurídica, que é o próprio Ministério Público recorreu desta tentativa de Baltasar Garzón. O próprio Zapatero disse que, a seguinte frase, o franquismo já foi absolutamente julgado pela história, e no recurso do Ministério Público foram apontados três fatos que me parecem absolutamente sensatos. Que, em primeiro lugar, os responsáveis por estes crimes já morreram. Em segundo lugar, a tal amnistia que, bem ou mal, passou uma esponja e foi, digamos, o pacto fundador da democracia espanhola. E, em terceiro lugar, o juiz Garzón quer acusar os responsáveis franquistas de crimes contra a humanidade, que é um crime que não existia, que, como se sabe, surgiu na sequência do nazismo e da Segunda Guerra Mundial. E, portanto, esta judicialização da memória da história recente numa transição que correu bem, manifestamente correu bem, que aliás aprendeu com os erros portugueses e com o PREC, é mexer num ninho de vespas, e acho que quando o próprio Zapatero acha que isto é insensato, acho que... E depois nunca sabes onde é que pagas, não é? Claro. Até quando é que se recua, não é? Recua-se 30 anos, 40 anos, 50 anos, e depois daqui a nada podemos estar a discutir crimes que foram cometidos há 2 séculos. Eu percebo que seja o pacto fundador da democracia espanhola, como diz o Pedro, e percebo que isso tenha uma utilidade, mas que depois do franquismo pessoas como Fraga Iribarne, por exemplo, tenham continuado a ter um papel destacadíssimo, pelo menos na região, é uma coisa, enfim, chocante. Quanto ao João Miguel Tavares, candidata-se esta semana ao cargo de Ministro da Cultura porque ouviu o novo disco dos Madre Deus e preferia não o ter ouvido. É verdade, fiquei chocado. É porque há coisas que mexem muito com a nossa memória. Cá está outra vez a memória. É Voltamos verdade, ao tema essa sim. Cuidado com a memória. Com a memória. Mas é que eu comecei a namorar ao som ainda dos Madre Deus. Então é uma coisa que me custa. Ao som do Pomai das namoro tranquilo, portanto. Foi, exatamente. Se o Sarkozy tivesse Madre Deus para convencer a Angela Merkel, nada daquilo se passaria. Mas, e depois eu fui ouvir o novo disco deles. Eles já tinham acabado muito mal. Qual é o problema? Não, o problema é que os Madre Deus agora têm bateria, guitarra elétrica e harpa. E harpa. E arranjos... Qualquer grupo que tenha harpa devia acabar imediatamente. E arranjos que parece a banda Euterpe, que era uma banda da minha terra. E acho que é uma daquelas coisas que não se faz. Acho que é preciso algum respeito pela memória de um grupo que foi tão importante como aquele. É assim, tipo, meter grafites no Mosteiro dos Jerónimos, quer dizer, não é? O problema nisso é que, necessidade. quer dizer, os Madre Deus, não só os Madre Deus, acontece com muitos casos da cultura portuguesa, tornaram-se uma marca internacional e, portanto, não se podem dar ao luxo de parar, mesmo que tenham esgotado criativamente, não é? Bom, estão então entregues as pastas com 2 ministros dos negócios estrangeiros e um ministro da Cultura, um governo sombra, digamos, sui generis. Daqui a pouco as eleições americanas, que até já permitem a Barack Obama tirar uma folga para ir ver a avó, e o arranque nos Açores para a temporada eleitoral portuguesa. Antes ainda conferimos os estados de espírito dos 3 ministros sombra, todos marcados esta semana por questões políticas. O Pedro Mexia confessa-se curioso quanto ao futuro político de Durão Barroso. Essa curiosidade não tem nada a ver com esta semana de intensos contactos diplomáticos, com viagens ao outro lado do Atlântico, Tem a ver com isso, jantar com George W. Bush, sempre ao lado de Sarkozy, já agora. Tem a ver com isso, mas tem a ver essencialmente com o que parece ser o apoio dos líderes conservadores, os 10 líderes conservadores atualmente no poder, comprometeram-se, fizeram um acordo de princípio a que, caso o PPE, que é o principal partido do Parlamento Europeu, venha a ser o vencedor em termos globais das eleições europeias, de voltar a apoiar o Barroso para uma reeleição. E o que é interessante nisso, há 2 coisas que são interessantes. Uma é que parece que é o único sobrevivente da famosa fotografia das lajes. Portanto, que no caso ele não é uma Polaroid. Pelos vistos continua... Tony Blair já se foi, Bush vai-se agora embora, Aznar já se foi embora e o Durão continua. Por outro lado, evidentemente que são mais, eu não sei exatamente quanto é que é o mandato do Presidente da Comissão, mas são mais uns anos em que ele pode estar fora da política portuguesa e ganhar capital para regressar numas próximas presidenciais. Algum palpite à mesa sobre o que poderá vir a ser o futuro político de Durão Barroso? Eu não faço ideia, mas gosto muito de o ver lá para Bruxelas. Acho Por não estar cá? Acho bonito.
O Durão? Sim. Então, eu acho que sim, eu gosto de o ver lá e fala bem línguas e eu acho que ele estava bem naquele serviço. E tu também, acho que é uma opinião com a qual nós concordamos os dois. Sim, Estamos estou a ver nessa o Durão também. lá. Embora o futuro político de Durão Barroso tenha alguma curiosidade, não tanta como em relação ao passado político de Durão Barroso. Esse sim, eu gostava de conhecer mais em pormenor. Há coisas giras, há um filme a circular na net, interessante sobre a reforma agrária, se não me engano, ou sobre, enfim, uma coisa parecida com essa. Muito interessante, eu gostava de saber mais sobre aquele período. Agora, é giro também essa... De facto, o Durão Barroso é o único sobrevivente da célebre fotografia das lajes. Aquela Também era ao teoria... menos exposto nessa fotografia. Sim, era, de facto. Mas é curioso que seja aquela teoria sobre a guerra nuclear em que as baratas são as únicas que sobrevivem. E o Durão Barroso ter sido o único é o mais pequenino também, não é no sentido de ser repugnante e coisa. E andar aos caixotes, é só por ser mais pequenino. O Ricardo Araújo Pereira viu-se esta semana indiretamente envolvido na política interna do Partido Socialista por causa dos conselhos de Jaime Gama aos deputados do PS. É por isso que está indignado com o deputado Pita Ameixa? Estou indignado com Pita Ameixa. Pita Ameixa comentou as declarações de Jaime Deputado pelo Gama. Círculo de Beja. Justamente. Comentou o discurso do Jaime Gama, que ele diz que era jocoso. Pita Ameixa disse que era jocoso. O que é que disse Pita Ameixa? Pita Ameixa comparou Jaime Gama, disse, e essa foi uma coisa que ele disse no estilo gato fedorento. E eu estou indignado por causa disso. A facilidade. Nós no Gato Fedorento somos pessoas, somos profissionais honrados e dignos. E não é à balda que qualquer Pita Ameixa me pode agora meter ao barulho com o Jaime Gama. O Jaime Gama lembra-se de dizer uma coisa. Isto é muito parecido com o Gato Fedorento. Reconheceu-se no estilo de Jaime Gama já agora? Não reconheci. É preciso que as pessoas compreendam que o Jaime Gama diz a primeira coisa que lhe vem à cabeça e as pessoas dizem isto é Gato Fedorento. As coisas do Gato Fedorento, as coisas que nós fazemos, são preparadas criteriosamente. Às vezes levam mais de 5 minutos a preparar. E, portanto, são coisas ponderadas durante algum tempo. E há outra coisa que é... Eu tenho receio, se é verdade que o discurso de Jaime Gama foi... enfim, humorístico, se o propósito foi esse. Eu começo a ter receio de tantas incursões no humor. O professor Fernandes Charrua lixou-se por causa disso. O Mário Lino fez aquela piada sobre o diploma dele enfim, ter diploma de engenheiro e foi manchete. As pessoas em vez de terem os humoristas a imitar os políticos, começam a ser os políticos a imitar. É muito perigoso até por razões laborais. Quer dizer, o mercado de trabalho está difícil para todos. E começa a haver gente a fazer de borla aquilo que eu faço... por dinheiro. Os deputados socialistas tiveram razão para ficarem incomodados com o discurso de Jaime Gama? Temos que ver que isto foi uma reunião política que decorreu no Conselho da Mialhada e que teve como emenda leitão e vinho espumante. E, portanto, eu acho que isso enquadra um bocadinho a seriedade. Eu preciso enquadrar já agora, dizer, para quem não acompanhou, que Jaime Gama disse... tem que fazer o vosso TPC. Sim, basicamente que é uma ótima piada, não é? Basicamente. Imagina alguém dizer, vocês têm que fazer um vosso TPC. Basicamente foi paternalista com os deputados, mas também a reação me parece uma reação excessiva. Jaime Gama surge de vez em quando como uma figura, em todo caso, capaz de surpreender, como quando foi à Madeira, por exemplo, elogiar Alberto João Jardim. Que lhe tinha chamado bocaça anteriormente. Mas eu percebo, quer dizer, o papel atualmente do Jaime Gama é dizer excedeu o seu tempo, que senhor deputado, por favor, e é natural que de vez em quando abre um bocadinho os microfones, ele possa dizer libertar-se e dizer mais alguma coisa. Outro facto político saliente da semana foi a entrevista de Manuela Ferreira Leite à TVI, depois de toda a conversa em torno do silêncio dela. Uma entrevista que deixou o João Miguel Tavares fascinado. Eu fico fascinado porque a Ferreira Leite, eu acho que ela tem um gosto espantoso pelo abismo. E depois, tão mal que lhe andam a correr os tabus e aqueles silêncios, ela insiste. E ela vê um assunto sobre o qual consegue ficar calada, ela não resiste a dizer, não, sobre este assunto não falo. Eu acho que ela tem um prazer qualquer estranho com isso. E eu acho que ela confunde persistência com... Ela tinha que responder à pergunta que lhe foi feita. E, portanto... mas é que não... Respondeu ao lado. Respondeu Ninguém controla uma agenda mediática com negativas ou com silêncios. Quer dizer, é preciso... São silêncios de vários matizes. E as pessoas não estão habituadas a apreciar. Um degradê. Mas dizer que não vai excluir ninguém, que não vai haver saneamento... Já foi uma primeira resposta. Não, mas é uma... Sim, por um lado é uma primeira resposta, mas é uma resposta completamente ao lado. A questão não é de se vai ou não haver saneamento, é se os candidatos aos vários cargos políticos primeiro se identificam
ou não com a linha da direção do partido. E, por outro lado, se quebram ou não com o que se considerava, e foi nessa base, que a Manuela Ferreira Leite foi eleita, populistas e outras coisas pouco simpáticas. É que o não, e sobre isso não falo, não é nenhuma maneira de gerir uma agenda mediática. Ela precisa, isso só agrava a imagem da aridez que ela já tem. Ela precisa de ser muito mais inteligente do que isso. Eu imagino se a Manuela Ferreira Leite fosse à caça de perdizes e de repente passava-lhe um javali à frente e dizia, e alguém lhe perguntava, olha, está ali um javali, o que é que eu faço? Eu vim, foi à caça de perdizes. Epá, está bem, mas está ali um javali entre a perdiz e você, o que é que você faz? Não, sobre javalis eu não manifesto. Em da verdade, ela esteve bem na discussão sobre o orçamento. Na parte política, eu acho que foi pouco menos que desastroso, mas na parte do orçamento pareceu uma intervenção bem sustentada. Ricardo, alguma observação ao silêncio e agora à fala de Manuela Ferreira Leite? Nem por isso. Eu vou fazer silêncio sobre essa questão. Eu acho um tabu sim, também à mesa. Um tabu sobre isso, sim. Com isto já estamos, evidentemente, no primeiro tema de fundo deste Governo Sombra desta semana, o início da época eleitoral portuguesa. Não foi surpresa a vitória e a renovação da maioria absoluta do PS nos Açores. Em todo caso, Pedro Mexia, há alguma ilação a retirar do recorde de abstenções nestas eleições açorianas? É um recorde, apesar de tudo. Sim, eu, ao contrário do que é habitual nos comentadores políticos, não que eu seja um comentador político, mas não acho muito relevante a questão da abstenção. É um assunto que, francamente, acho que não é por aí. Manuel Ferreira Leite, voltando à líder do PSD, disse que era o que mais a preocupava nestas eleições. Pois o que já mostrei muito a sobre diferença, a Manuel o que devia preocupar mais era a diferença de 20 pontos. Não é? Eu acho que isso, apesar de tudo, é um bocadinho mais preocupante. O que me parece é que não se podem tirar leituras nacionais nem das vitórias, nem das subidas de votos, e muito menos da abstenção. Não é provável que numas legislativas haja 50% de abstenção. Embora seja verdade que, quanto mais os partidos principais se parecem, menos motivação a pessoa tem para sair de casa. Embora seja verdade que, historicamente, a abstenção tem vindo a aumentar. Mas aumenta em todo lado. Exatamente. A abstenção só quer dizer duas coisas, eu acho. Uma é a minha vidinha vai andando e isto, apesar de tudo, não está assim tão mal. E outra coisa é os tipos que aí andam a fazer política não são assim tão interessantes. Sim, pode ser lida como uma forma de protesto? Ou em sentido inverso? Eu acho que nós como uma espécie de sintoma de que não está em causa nada de essencial. Com certeza. Em alturas de urgência as pessoas vão e votam. É um bocadinho como o silêncio da Manuela Ferreira Leite. Quando uma pessoa não diz nada é muito difícil de interpretar. E eu acho que as interpretações da abstenção parecem quase sempre abusivas. Como é difícil agora interpretar o silêncio do Ricardo Araújo Pereira. Apesar de tudo, neste caso específico, tenho mais facilidade em interpretar o silêncio dos açorianos do que quando eles falam. Às vezes é mesmo muito arrevesado. Conforme a ilha. Conforme a ilha. Mas, enfim, fazer interpretações dos resultados das eleições açorianas, eu acho que houve um deputado eleito por 70 votos, se não me engano. E, portanto, aquilo é uma espécie de eleição para chefe de turma, numa turma mesmo grande, não é? É difícil que aquilo tenha um significado nacional. Com estas eleições nos Açores, que José Sócrates fez questão de alguma forma, dizer que são a primeira eleição do novo ciclo eleitoral, entramos já, de algum modo, neste longo período de campanha que parece estarmos a começar a viver? Eu espero que sim, porque a campanha é sempre um tempo muito mais animado. Nós, lá está, vou citar Gato Fedorento, como Pita Ameixa, nós tínhamos umas imagens na semana passada sobre Sócrates nos Açores. Só que eram imagens de há 4 anos, em que Sócrates ainda não era Primeiro-Ministro e disse: é incrível porque o Sr. Primeiro-Ministro já esqueceu a obsessão do déficit e agora está mais preocupado com a campanha eleitoral. Isso é, de facto, uma frase que se aplicava na altura ao Santana e hoje a ele. E nós tivemos o gosto de as recuperar. Vamos ter um ano de campanha eleitoral, um ano inteirinho de campanha. E, aliás, quem gosta de andar informado vai no embalo das eleições americanas. Nas eleições americanas também já vai um ano e aquilo é produtivo. O problema lá é que realmente na América tem graça. Cá tenho algumas dúvidas. Pedro Mexia, vai ser penoso este ano de campanha ou, pelo contrário, vai agitar as águas? Agitar as águas, não sei. Eu acho é que o que convinha era ficar claro que em cada eleição se vota para essa eleição. E, portanto, a ideia de pôr as eleições autárquicas e as legislativas no mesmo dia parece-me péssimo. Mas para ti é bom, não é? Tu não és funcionário público. Tens um aumento de 2,9%, ou não? Eu não reajo. Voltamos ao primeiro programa. Eu não reajo com base nessa... Tu estás sindicalizado.
Estou preocupado contigo em termos laborais. Muito obrigado. Houve uma proposta esta semana de Rui Rio, que é Presidente da Câmara do Porto e é um alto dirigente do PSD, de que as eleições autárquicas deviam ser realizadas em datas distintas. Quer dizer, os municípios não deviam votar todos no mesmo dia para justamente evitar ilações nacionais das eleições autárquicas. Seria uma boa solução? Isso parece muito disparate total. Nem percebo qual é o raciocínio por detrás disso. O raciocínio é que, não havendo uma eleição simultânea em todos os municípios, sim, mas vai haver, não se faziam as contas imediatamente. Ia haver essas eleições às pinguinhas, era a mesma coisa. Não havia 200 e tal juízes nacionais a partir das eleições. Não vejo nenhuma vantagem nisso. Mas tu achas que deve coincidir as eleições autárquicas com as legislativas? Mas não é isso não foi isso que ele propôs. São coisas diferentes. Separar as próprias autárquicas. Quer dizer, qual é a vantagem disso? Não há nenhuma vantagem. Para a TSF é simpático, por exemplo, porque acho que em termos de atualidade noticiosa, e nós temos que pensar na TSF, eu acho isso uma boa ideia. Isso é coisa para o Lobo Xavier ter um esgotamento. Essa malta... O Pedro Mexia encontrou um texto de Paulo Pedroso no blog em que o deputado do PS participa, o Canhoto, e esse texto chamou-lhe a atenção por ser uma reflexão sobre... Há um texto bastante interessante sobre o sistema de partidos, que ele chama dos 3 blocos. Os 3 blocos partidários. Que seria o centro-direita, o centro-esquerda e a esquerda. E ele analisa... Mas já é bom ler uma opinião socialista de alguém do PS. É uma coisa que não acontece com muita frequência. Uma opinião socialista. Uma opinião socialista. O Paulo Pedroso é um homem de esquerda e é bom que o PS tenha alguns homens de esquerda, que é para dar algum gozo. Podemos discutir com ele. A preocupação dele é que o PS esteja... Ele utiliza a expressão em ser uma espécie de harmónio, só que é um harmónio que neste momento encolhe à esquerda, porque a esquerda está a crescer, e ele diz que o receio dele, evidentemente, é que a progressão eleitoral à direita signifique cedências ideológicas e programáticas e políticas à direita. Quer dizer, eu nessa divisão por 3 blocos, o que eu tenho dificuldade é perceber como é que se faz a divisão entre o centro-direita e o centro-esquerda. Onde é que há aí o risco? E Manuel Alegre está nisto comigo. Portanto, só para avançar com um argumento da autoridade. Manuel Alegre, que já fez saber que haverá nova iniciativa conjunta com o Bloco de Esquerda até ao fim do ano. Há aí uma frente em marcha? Eu não sei se há uma frente em marcha, quer dizer. Nisso aí o PS... Eu acho que o Manuel Alegre neste momento dá jeito ao Sócrates, ok? Porque é uma espécie de maquilhagem, ele de vez em quando... Ele está claramente encostado à direita em tudo e mais alguma coisa. Mas depois estão a ver, está aqui o Sócrates, que é também um rapaz aqui do nosso partido. Ou seja, o Alegre. O Alegre andar à solta no meio do PS. Sim, é uma coisa que distrai um bocadinho as atenções. Saberem quem é que essas pessoas depois vão. As pessoas que gostam do Alegre e se revêem nas críticas do Alegre, em quem é que vão votar nas legislativas. Não é? Evidentemente que o Bloco quer capitalizar esse... Mas eu admito que o Bloco soube um pouco, mas quer dizer, a questão é, o PS não se está propriamente a encostar à direita, o PS está-se a encostar ao poder, está-se a encostar ao sítio onde lhe dão votos, quer dizer, não... mas isso de certa maneira é o que fez o Blair e é o que fez o Zapatero, quer dizer, não há nenhuma novidade. Eu acho que a coisa chegou um bocadinho mais tarde. Apesar de tudo, o Zapatero... Mas é o que o Sócrates está a fazer. Sim, mas apesar de tudo, o Zapatero é mais reconhecível como líder de um partido socialista. O Blair fez uma pequena revolução naquilo que era o Labour, não é? Mas hoje em dia, quando tu falas nesse lado de esquerda, é quase um lado um pouco folclórico, não no sentido que os termos não sejam importantes, mas eu aprovo um casamento sobre homossexuais. É grande homem de esquerda. E depois, de resto, eu posso estar ali envolvido violentamente, com grande paixão com o patronato, mas eu odeio com o patronato, é compreensivo. Mas a economia... Agora, desde que eu tenha um certo cuidado e, homossexuais, vocês podem casar. É grande homem de esquerda. Mas qual é a alternativa, estando na Comunidade Europeia, qual é a alternativa de uma política económica? Quer dizer, qual é a margem de manobra? Não há isso. Só que a gente não... Sobretudo há aqui uma fluidez ideológica, porque de facto como... Isto é uma badalhoquice. Não é? Mas quer dizer, as coisas, os limites são fluidos. É uma palavra que é pouco usada no comentário político, mas que eu acho que devia ser mais reivindicada. Na campanha norte-americana, o facto da semana foi o apoio de um homem que já foi rosto da política externa da administração Bush, o general Colin Powell, ao democrata Barack Obama. Deve ser visto com surpresa este apoio ou nem por isso, João Miguel Tavares?
Acho que não é por isso, porque o Colin Powell sempre foi uma pessoa avisada, portanto é só uma demonstração de inteligência. Ele escorria ainda por cima ao risco, que é sempre aquela questão racial, ou seja, ele está a apoiá-lo porque concorda com as suas ideias, ou uma questão por ser negro. Mas eu acho que o Powell ultrapassou isso muito bem e, acima de tudo, tirou para aí 3 dias de tempo de antena ao McCain, o que foi bastante simpático para o Obama. E eu sempre tive o Colin Powell em muito boa conta. No caso do Colin Powell, para além da possível solidariedade racial, que é sempre um tema melindroso de falar, mas que é perfeitamente possível que aconteça, no caso de Colin Powell, por um lado... Acho que a solidariedade racial ali... Não sei. Porque não? Não sabes. Não sei. Sabes tu? Não. Não sabes. E as mulheres votam na Sarah Palin porque... Porque as mulheres votam nas mulheres por solidariedade de género. Isso é absolutamente conhecido e estudado, João. Quer dizer, claro que sim. Bom, mas a questão do Colin Powell. Há duas coisas importantes. Por um lado, é muito importante porque o Colin Powell vem dar credibilidade, digamos, bélica, por assim dizer. Foi o vencedor da Primeira Guerra do Golfo e, portanto, tem esse lado. Por outro lado, o Colin Powell expia os seus pecados porque foi a pessoa que apresentou aquelas provas que não eram provas nas Nações Unidas e, portanto, o Colin Powell tem a possibilidade de limpar a sua imagem. Mas também assistimos ao mesmo tempo ao facto de, neste momento, nos últimos 15 dias, os poucos conservadores que faltavam foram todos saltando para a carruagem do Obama. O Mayor de Londres, Boris Johnson, uma das principais figuras da direita americana, o Christopher Buckley, que saiu da National Review, que foi uma revista de direita fundada pelo pai dele, o David Frum, que era um dos speechwriters desde que alguém tenha o cérebro irrigado, é difícil, não é? A partir do momento que uma quem escolhe a Sarah Palin, ou uma pessoa vive em paralisia cerebral... Os conservadores apoiarem Barack Obama nesta fase da campanha já é o efeito da sedução do poder que se aproxima, Ricardo? Não sei, os conservadores gostam muito de poder e isso pode ser um sinal, de facto. Mas eu acho, por exemplo, outro facto curioso agora recentemente nas eleições americanas foi foi aquele editorial do New York Times, se não me engano, que gerou grande indignação na campanha do McCain, porque o editorial dizia que, baseado em sites da Al-Qaeda, diziam que a Al-Qaeda apoiava o McCain, preferia a o vitória Washington Post. Sim, o Washington Post, exato. Eu confundo-os muito e eles também não têm a dificuldade em distinguir-me de outras pessoas. Que apoiava o McCain e a campanha do McCain ficou indignada. Me parece uma reação de pobre e mal agradecido, não é? Numa altura em que ninguém os apoia, rejeitarem desta forma o apoio da Al-Qaeda, enfim. Mas se o Bin Laden fosse sincero, se quisesse mesmo apoiar o McCain, batia ali à porta de um forte americano e dizia: aqui estou para me entregar. Pedro? A mim o que me parece mais estranho é o artigo do Boris Johnson, que é uma das principais figuras do Partido Conservador e maior de Londres, embora ele faça uns daqueles elogios habituais e justos ao Obama, a sua inteligência, o seu carisma, etc. O artigo é praticamente, vale a pena ler o artigo, foi publicado no Daily Telegraph, o artigo é praticamente todo baseado no facto de ele ser negro. Ele diz que é muito importante porque eleger um negro é concretizar o sonho de Martin Luther King. Ora, eu tenho muita dificuldade com este tipo de argumento. E evidentemente que, enfim, no contexto do artigo se percebe onde é que ele quer chegar. Ele, no fundo, o Boris Johnson o que não gosta é de cotas e de outro tipo portanto, quer no fundo acabar com o discurso antirracista através da eleição de um negro, de certa forma. Estou a simplificar um pouco, mas no fundo é isto. Mas este argumento para mim é muito melindroso e muito duvidoso também. Eu também tenho dificuldade com esse argumento. Como é que se chama aquele tipo dos suspensores? O Larry King perguntou ao Chris Rock, aquele humorista americano, se ele apoiava o Obama por ele ser negro. Chris e Rock, ele disse que é negro? Que é negro, exato. E ele disse que não, que se o candidato fosse o Flavor Flav, ele não apoiaria. Ele é um rapper meio... Enfim. Agora, o que me agrada nas eleições americanas é a medida em que as eleições americanas são diferentes das nossas, ou seja, há uma parte que é igual, enfim, lá, ou melhor, é de facto rigorosamente inversa, no sentido em que lá há uma candidata que arranja problemas sempre que fala, cá nós temos uma candidata que arranja problemas sempre que está calado, mas aquilo que é mesmo diferente lá, e isso é curioso para mim, é, neste momento, a campanha do McCain é baseada em chamar a atenção para o facto, que constitui uma ameaça, para o facto de, atenção, o Obama quer distribuir a riqueza, pessoal.
eles acham que isso é mesmo uma coisa que atemoriza as pessoas. Não atemoriza, é pelo menos alguns conservadores, como vimos, mas esta semana houve outras surpresas no campo da direita, assim lato senso, não tanto a direita está muito do lado mudada. americano, Percebemos esta semana que os dois principais líderes, pelo menos líderes jovens ou relativamente jovens da extrema-direita na Europa, um já sabíamos que era gay assumido, o Pim Fortuyn, e agora apareceu o sucessor durante uma semana de Haider, que achou, depois de ser eleito sucessor, achou que não tinha nada melhor para fazer do que confessar que era amante dele e foi imediatamente e que tinha medo do escuro, despedido do lugar para que tinha sido eleito. E de facto é muito estranho quando os dois dos políticos mais conhecidos da cena política da última década e dois dos líderes mais influentes e mais carismáticos da extrema-direita são ambos gays, ou pelo menos bissexuais. Este é um daqueles casos, o mundo está muito mudado. É um daqueles casos em que se justifica que um comportamento privado se torne um assunto público. Não sei se seria relevante se tivesse sido uma investigação jornalística. Não sei muito bem qual era o tipo de posição do... Peço desculpa pela palavra, do Haider sobre essa matéria. Mas aqui não foi nada disso. Foi uma revelação. Foi um outing post-mortem, que é uma junção de duas palavras. Eu acho que ainda não houve nenhuma... O PNR ainda não tomou tens uma língua morta e uma língua viva. Desculpa. Não, estava a dizer que o PNR acho que ainda não tomou nenhuma posição sobre isso. Mas impunha-se um cartaz. Impunha-se um cartazinho. Bom, tratados os temas da semana, restam os decretos para pôr em prática até a próxima reunião. João Miguel Tavares, mais do que um decreto, desta vez traz uma oferta para Miguel Sousa Tavares, a quem roubaram o computador portátil com os 2 livros que estava a escrever. É verdade. E a oferta é? Não, era uma pena e demonstra a importância do choque tecnológico em Portugal. De facto, ainda não tivemos. Se o Miguel Sousa Tavares tivesse uma pen daquelas de 1 GB, custam 4,95 €, ele não teria perdido aquilo tudo. E é pena, porque ainda por cima, porque se nós tivéssemos sabido, ainda por cima havia muito mais gente em Portugal. Nós dávamos uma lista aos ladrões de escritores a quem eles podiam roubar as obras e certamente o ladrão até teria a fazer um grande favor à nossa cultura. Ladrões de escritores quer dizer que a insegurança já assumiu, de facto, proporções alarmantes. Toca a todos. Eu queria aproveitar também o Sousa Tavares e percebo a angústia dele, coitado, quer dizer, que esteve a trabalhar e roubaram-lhe o trabalho. E ele pede que lhe devolvam o computador. Eu queria aproveitar este nosso fórum para pedir, sim senhor, devolvam o computador ao Sousa Tavares, mas antes deem-no um bocadinho ao Polido Valente, para ele corrigir já aquilo. E o livro sair já, depois aquelas críticas cansam muito e assim vai já tudo impecável para a gráfica e fica tudo... O Pedro Mexia decreta o embargo da nova loja FNAC no Centro Comercial Vasco da Gama, em Lisboa, mas ao mesmo tempo decreta que se continua a visitar a FNAC, uma no cravo e outra na ferradura. Não, tem-se falado muito da FNAC, porque a FNAC ter acabado com a política dos 10% de desconto, exceto para os titulares do cartão. Acho que a FNAC está no seu direito de ter a política comercial que quiser. O que me preocupa não é isso. O que me preocupa é o que está nas lojas à venda. E o caso da nova FNAC do Vasco da Gama é o caso de uma Vorten com livros, basicamente. Quer dizer, a parte tecnológica é cada vez maior, a parte de livros é cada vez menor e, sobretudo, mais incipiente. Por outro lado, a FNAC tem uma coisa excelente, que é a sua posição no mercado dos DVDs. Tem agora tem coproduzido, digamos assim, ou distribuído algumas edições importantes, e agora há até uma filmoteca FNAC que começou com 5 filmes do Louis Malle, do cineasta francês, e portanto está um papel muito positivo que uma empresa privada pode ter. Vale a pena ir à FNAC, mas escolher a FNAC. Mas escolher a loja, exatamente. O Ricardo Araújo Pereira decreta desta vez a leitura do Guia Michelin, exato, mas os ouvintes que não se aflijam, não é para todos, é só para os administradores da Gebalis, a empresa que gera os bairros municipais de Lisboa. Por eles
terem perdido esta semana o direito aos cartões de crédito, é isso? Sim, também, porque houve aquela notícia Isso é segundo a perverso. qual eles tinham gasto, enfim, umas boas dezenas de milhares de euros em restaurantes de luxo e em vários outros artigos. E o guia Michelin agora é só Sim, para... a gastar dinheiro forte, que seja em sítios bons e, portanto, Já eu não tem recomendo... os cartões. Não tem, mas agora com os deles. Maldade, a ver. isso. Não, só com os deles, para continuar. Agora, eu gosto muito disso, acho muito irónico que a empresa que gera os bairros sociais esteja... O que é andado a fazer neste bairro social? Deixa-me só acabar esta lagosta, já te digo. E sempre houve uma associação entre... Para mim, bizarra, entre a pobreza e o banquete, não é? Muitos banquetes de beneficência. E é muito parecido com fazer uma orgia de beneficência a favor das carmelitas. Então, Vado Guia Michelin está passado em revista a semana que passou. Para quem quiser intervir neste debate semanal, está disponível o endereço governosombra@tsf.pt. Para a semana, à mesma hora, reencontram-se aqui Pedro Mexia, João Miguel Tavares Carlos, só para dizer que se alguma destas orgias se realizar, eu estou disponível para ela. e Ricardo Araújo Pereira. Obrigado.